Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeus. Sejam todos bem-vindos, se inscreva no canal, aperta no sininho, dê o like no vídeo, compartilhe os vídeos, faça todo o combo, é muito importante. Só assim você pode ajudar o meu canal e os demais canais católicos na plataforma do YouTube. Se inscrever não paga nada, apertar no sininho não paga nada, dar o like também não. Mas se você quiser contribuir financeiramente com o canal, o link do meu Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Se você tiver dificuldades com o Apoia-se, tem o link do PayPal, é a opção do clube de membros do canal. Todos terão seus benefícios. O primeiro, participar do nosso grupo do WhatsApp. O segundo, ter acesso ao Google Drive. E o terceiro, você vai participar do sorteio das camisetas Hora do Macabeus. Agora, se você não quiser ter aquele compromisso mensal, não tem problema, gente. Tem o QR Code aqui com o Pix do canal, mire o celular e faça uma doação única. Se você não puder contribuir com o canal, também não tem problema, gente. Só dá aquele like maroto, se inscreva no canal e compartilhe os vídeos. Eu agradeço de coração. Minhas redes sociais, além do meu canal no YouTube, tem o meu perfil no Facebook, Cristiano Macabeus. Tem a minha página no Facebook, As Mentiras do Apocalipse Protestante. Meu novo blog, horadomacabeus.com. No Twitter, Macabeus, no Instagram, gente, o link está aqui na descrição do vídeo. Pessoal, vocês gostaram do vídeo que eu postei ontem? Aquilo ali é o pensamento judaico, tá? Aquilo é o pensamento da comunidade judaica. Tá bom, tem um judeu que é mais moderado, trata com respeito a figura de Cristo, ou o cristianismo, tem aquele que realmente é radical, mas é o pensamento da comunidade judaica, tá? Segundo a religião judaica, Jesus Cristo foi um impostor e ele mereceu, sim, segundo a comunidade judaica, Jesus Cristo mereceu a pena de morte, tá? Eu vou aqui mostrar para vocês a opinião de um outro judeu, que também é rabino. Eu não sei exatamente se aquele do primeiro vídeo ali que eu postei, se ele era rabino, não entendo muito bem como é dividido isso entre a comunidade judaica. Mas é o pensamento da comunidade judaica e isso que eles pregam está no Talmud. Está no Talmud. Eu vou mostrar para vocês aqui que eles pegaram um argumento pagão para condenar Jesus Cristo. Eles inventaram uma história lá no século III, colocaram isso no Talmud e isso é pregado até hoje dentro das sinagogas, das escolas judaicas. Isso é pregado até hoje a respeito de Jesus Cristo e eu vou mostrar também o pensamento a respeito de Virgem Maria, tá? Deixa eu mudar a cena aqui, porque eu recebi essa mensagem ontem do Robson 2.0. Eu não sei, foi num grupo do WhatsApp, eu não sei se o cabra aqui ele é católico ou é protestante, mas deve ser protestante porque dentro do protestantismo se criou essa fábula de que existem os judeus messiânicos. Existem esses judeus. Não existe o judaísmo messiânico. Se o cabra é messiânico, ele não é judeu. E se ele é judeu e acredita no Messias, não é Jesus Cristo esse Messias, tá? Mas prestem atenção nisso aqui, ó. Pesado, hein? O vídeo é pesado. Mas ele fala em nome de todos os judeus? Sim! Ele fala em nome de todos os judeus. Porque é um pensamento, é um consenso unânime dentro da comunidade judaica isso. Tudo bem, tem aquele judeu, aquele rabino que vai tratar isso de uma forma mais moderada, vai dizer que Jesus Cristo apenas pregou algo que contrariava as leis de Moisés, enfim. Só que tem esse judeu radical que vai pregar dessa forma, mas o conceito é o mesmo, tá bom? Então, aí ele fala assim, ó, mas ele fala em nome de todos os judeus? Sim, fala em nome de todos os judeus, tá? Porque todos pensam da mesma forma. Os judeus messiânicos não pensam assim, mas que judeu messiânico? Não existe o judeu messiânico, meu cidadão, não existe isso. Judaísmo messiânico não existe. E se existe, não é Jesus Cristo que esse judeu está esperando. A figura do Messias para a comunidade judaica é bem diferente da figura cristã. O Messias da comunidade judaica é apenas um homem que vai reunir as 12 tribos de Israel. Só isso. Não tem aquela figura de um Deus que se encarnou, de alguém que veio retirar o pecado do mundo, tá? Não tem isso daí. E aí ele continua dizendo assim, ó, não digo que é o caso do irmão Bruno, bom, enfim, acho que é o nome do rabino que eu coloquei ontem, mas devemos tomar cuidado para colocarmos todos os judeus nesse mesmo pacote, que por sinal é tremendamente horrível esse cidadão. O Cris Macabeus deveria especificar isso para não criar
ódio com essa classe. Gente, é sempre essa questão de que não se pode falar mal dos judeus, não se pode criar ódio. Eu não estou criando ódio, eu estou colocando a verdade aqui. Eu estou expondo o pensamento da comunidade judaica a respeito de Jesus Cristo. Simples isso. Eu não estou aqui criando ódio, eu não estou pregando o holocausto. Tanto que eu fiz um vídeo condenando o holocausto. O que aconteceu na Segunda Guerra foi ridículo. Sabe, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Os judeus, eles já pagaram. A comunidade judaica já pagou pelo crime que cometeu contra o Messias, pela morte dos profetas e também dos apóstolos. Eles pagaram isso durante a grande tribulação no cerco de Jerusalém. O Apocalipse diz isso, já foi pago, tá? E agora, esses judeus não têm nada a ver, a comunidade judaica hoje não tem nada a ver com os fariseus e com aquela geração que condenou Jesus Cristo à morte, não tem nada a ver. Só que eles estão cegos. Tá? Infelizmente, ainda falta a conversão. A comunidade judaica tem que se converter ao cristianismo. Por enquanto, estão fora do reino. Tá? É só uma comunidade judaica que está perdida. Só isso. Tá fora do reino, por enquanto. Entendeu? Só que eles não se arrependeram. Tá? Como eu falei, fizeram isso com Jesus Cristo, perseguiram os apóstolos, mataram os profetas e não se arrependeram. Tá? Você não vê um judeu hoje condenando a atitude daquele fariseu que condenou Jesus Cristo à morte. Você não vê um judeu fazendo isso. Tá? Eles encontram subterfúgios, né, para enaltecer o que aconteceu. Eu vou mostrar isso através de um outro vídeo, tá, de um outro rabino. Ele vai falar a mesma coisa a respeito de Jesus Cristo, vai falar que concorda com o que aconteceu e ainda vai falar algumas coisas a respeito de Virgem Maria. E um argumento que eles retiraram de um pagão, não foi nem da comunidade judaica. Olha só que interessante isso daí, tá? Então, meu caro, respondendo você, não existe judeu messiânico. Não existe isso. Judeu messiânico, não existe. Se o cabra é messiânico, ele não é judeu. Ah, mas ele é descendente de Davi. Cara, entenda, existe o judeu que ele é descendente da tribo de Judá, ou ele nasceu na Judéia. Agora existe aquele judeu que ele é adepto da religião judaica. Entende? Então, assim, ele pode ser um judeu que, na questão da descendência, como eu sou português, descendente de português, tá? Só que eu sou brasileiro, eu só tenho uma descendência e sou católico. Entenda? Então, o fato do cabra ser descendente de judeu não quer dizer que ele automaticamente é adepto da religião judaica. O que nós estamos falando aqui é da religião judaica, tá? Então, se o cabra é messiânico, ele não faz parte mais da religião judaica. E você que é paga-pau de judeu, você protestante aí, você é uma vergonha, cara. Você é uma vergonha. Eu vou mostrar aqui o porquê você é uma vergonha, tá? Porque você tá aí pagando pau para judeu, mas se você tentar entrar numa sinagoga, o rabino expulsa você de lá. E com razão, tem que expulsar mesmo. Você não faz parte daquilo, cara. Mas vamos lá. Deixa eu colocar para vocês aqui a opinião de um outro rabino. Gente, fazer tudo ao vivo aqui é complicado, tá? Eu não vou editar esse vídeo aqui não, tá? Prestem atenção. Sanedrim 43a. Estudamos. Na véspera de Pêssar, enforcaram Yeshua. Quando que ele faleceu? Antes da última ceia. Aquela última ceia, só se foi no ano anterior a essa, mas ele faleceu na véspera da última ceia. Prestem atenção, tá? Deixa eu voltar aqui de novo. Mais um Talmud. Sanedrim 43a. Estudamos. Na véspera de Pêssar, enforcaram Yeshua. Quando que ele faleceu? Antes da última ceia. Aquela última ceia, só se foi no ano anterior a essa, mas ele faleceu na véspera da última ceia. Não foi? Tá, o cabra aqui está ridicularizando a morte de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi assassinado, ele não faleceu. E ele está ridicularizando isso. Tá? É um outro judeu. Eu não sei se esse aqui é da Cabala, se ele é sionista, se ele é ortodoxo, não sei. Tá? Ele está tratando de uma outra forma, bem diferente do outro rabino, mas o conceito é o mesmo, tá? E está ridicularizando a morte de Jesus Cristo, tá? A última ceia. Ele faleceu da véspera de Pêssar. Ele conta a história, o Talmud, que a voz saiu 40 dias antes dele ser apedrejado por ter feito magia negra, instigado e persuadido os judeus a pecarem na idolatria.
Agora ele inventou a história que Jesus Cristo praticava magia negra. Não tem fonte documental a não ser o argumento de um pagão. Um pagão, tá? Eu vou mostrar isso daqui a pouco para vocês, mas não tem nenhuma fonte documental a respeito disso. O Talmud foi escrito no século IV, entre o século 3 e 4 até o século 6. Então isso aqui tem 300 anos, praticamente, depois da morte e crucificação de Cristo e praticamente 250 anos depois dos evangelhos. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, é uma história, é uma fábula. A lei judaica fala o seguinte: um tribunal rabínico naquela época, o Sinédrio, quando julgava a pessoa, era muito difícil eles matarem alguém. Olha o absurdo que esse cabra falou. Na época de Jesus Cristo, né, o tribunal ali, o Sinédrio, era muito difícil matar alguém. Não, só matou Jesus Cristo, condenou Jesus Cristo à morte, condenou Santo Estevão, matou os 2 Tiagos, não matou Pedro porque deu no pé. Quase que São Paulo foi preso e morto em Jerusalém, né, apelou a César, enfim, era muito difícil matar alguém. Eles tentavam achar méritos, tentavam achar qualquer coisa para poupar a pessoa. E eles avisavam 40 dias antes, se alguém conhece algum mérito dessa pessoa, que venha e fale, que venha e testemunhe. Tinha uma exceção. Pessoas... Tá, o que ele está falando aqui é assim: Jesus Cristo foi julgado pelo Sinédrio e eles davam 40 dias. É uma história fictícia, gente, isso aqui não existiu, mas tudo bem, prestem atenção. Eles davam 40 dias depois da condenação para alguém, um advogado de defesa, aparecer ali e dizer: não, esse cabra aqui, ele não cometeu crime nenhum. Ele é uma pessoa boa. Eles davam 40 dias e não apareceu ninguém. Pilatos fez isso. Pilatos fez isso. Pilatos chegou e falou assim: ó, eu não encontro mal algum nesse homem, não tem crime nenhum nele. Pilatos fez isso, tá? Pilatos. Que instigam e persuadem o povo, um outro irmão judeu, a fazer idolatria. Essas pessoas, a Torá fala, não tenha pena dele. Lotirmola lá, está escrito, daquele que persuade, não tenha pena dele. Não dê 40 anos, você não dê 40 dias, talvez vai achar alguma coisa. Ao contrário, se ele persuade, você não tem a pena, você enfoca logo. Deixa eu resumir aqui o que o Rabino está falando, que agora ele vai entrar na questão de Virgem Maria. O que ele está falando é que Jesus Cristo, na verdade, ele foi condenado porque praticava magia negra e também pregava idolatria. Ele foi condenado pelo Sinédrio, mas o Sinédrio foi misericordioso com ele. Olha só, né? A elite religiosa na época agiu com misericórdia, porque, segundo o Torá, o cabra tem que morrer imediatamente. Acabou, no caso de magia negra e idolatria, o cabra tem que morrer imediatamente. Mas a elite religiosa, de uma forma misericordiosa, deu ainda 40 dias para aparecer um advogado de defesa. Como não apareceu, simplesmente ele foi apedrejado e depois levantado numa estaca. Tá? Eles não falam aqui da crucificação, porque, segundo a história que eles inventaram aqui, Jesus Cristo não foi crucificado, tá bom? Mas resumindo, ele encontrou aqui um subterfúgio para dizer: ele foi assassinado. Ele disse ali que o cabra faleceu apenas, né? Jesus Cristo faleceu? Não, ele foi assassinado com razão. Esse é o pensamento da comunidade judaica. E você, aí, ô protestante, tá pagando pau para isso aqui? Agora preste atenção no que ele vai falar a respeito de Virgem Maria. Trouxeram em primeiro lugar esse Talmud aqui. E falaram assim: e assim fizeram para o filho de Estada em luto. E o penduraram na véspera de Pêssar. Tinha um filho de Estada, penduraram ele na véspera de Pêssar. A gente acabou de ver que quem que foi pendurado na véspera de Pêssar? O Yeshua. E aqui falam que foi um filho de Estada. Então pergunta o Talmud: filho de Estada? Filho do Pantera. Não foi Estada, ele é filho do Pantera. Guardem isso, gente. Tá meio complicado, eu vou explicar depois. Filho de Estada, filho do Pantera. Tá? Guardem isso daí. Eu vou explicar daqui a pouco, porque tá bem confuso aqui. Um soldado romano. E disse Rav Hizda: não, então vamos falar o seguinte, não está tendo uma contradição aqui. O marido era o Estada, o que teve a relação com a mãe era o Pantera. Ele fala:
Fala então o Talmud, marido? Não, era Papos, filho de Iuda. O pai desse Yeshu não era nenhum Stada, era um tal de Papos, filho de Iuda. Como assim? Então, vem o Talmud e explica. Então diga, você deve ler da seguinte maneira. Prestem atenção nisso aqui, gente. Prestem atenção. Você que paga pau para judeu, tá? E aqui eu não estou pregando ódio, não. Estou mostrando que o judaísmo não tem nada a ver com o cristianismo, tá? E essa história de eu sou protestante judaizante, você é uma vergonha. Eu não considero o protestantismo como sendo cristão, mas de uma forma hipotética aqui. Né? O protestantismo sendo cristão, você é uma vergonha. Tá? Prestem atenção na explicação que ele vai dar aqui. Não era o pai era Stada, a sua mãe era Stada, você não entendeu? Ele era filho de Stada, porque a mãe, o nome dela era Stada. Pergunta o Talmud, sua mãe? Maria. Papos Miúda com Maria? Como assim? Então, como disseram em Pumbedita. Pumbedita era uma academia talmúdica muito grande que tinha naquela época na Babilônia. Babilônia, hein? Em Pumbedita, como disseram em Pumbedita, Stada, em hebraico, vem da palavra se desviou. Vocês conhecem aquela palavra sotá, aquela mulher que trai o marido? Sotá. Stada, parecido, vem da mesma origem etimológica. Stada, ela se desviou de seu marido. A mãe era Maria mesmo. Só que apelidaram ela de Stada, se desviou. Bem, gente, não preciso falar mais nada, né? Deixa eu explicar aqui o que aconteceu, tá? O que o Talmud diz? O Talmud diz que Yeshua, que seria Jesus Cristo, ele era filho de Stata. Aí começaram a pesquisar o que é Stata. O que é isso, né? Stata, né? Aí o Talmud também entra naquela questão, numa discussão ali com, se eu não estou enganado, com os reis na época. Falaram assim, não, mas ele não era filho de um pantera? Vocês não falaram que era filho de um tal de pantera? Aí ele explica, calma, tá? Existia o carpinteiro, que era o marido dessa mulher, Maria, tá? E existia esse tal de pantera que teve relações com essa Maria. O carpinteiro se mandou porque, né, recebeu um chifre, segundo o Rabino aí, o Talmud, né? E quem é Stata? Stata é a própria Maria, porque isso significa prostituta. O Talmud diz que Yeshua é filho de Stata com o pantera, tá? Ou seja, dessa prostituta com um soldado romano chamado Pantera, tá bom? E você é judeu messiânico. Você é judeu messiânico? Não existe judeu messiânico, rapaz. Tá? Você é protestante judaizante? Não existe isso, meu. Não existe isso. Tá? Segundo a comunidade judaica, Maria era uma prostituta. Virgem Maria é uma prostituta, tá? E isso é ensinado nas sinagogas e é ensinado nas escolas judaicas, tá? Maria era uma prostituta e Jesus Cristo é filho bastardo de um adultério. É mais ou menos isso daí, tá bom? Foi isso que esse rapaz, né, esse rabino, é outro rabino já, tá? Explicou que é o mesmo conceito daquele mais radical. Esse aqui é um pouquinho mais moderado, mas, né, ele não usa o termo prostituta, mas é uma mulher desviada. É a mesma coisa, tá bom? Agora, de onde eles tiraram isso daqui? Você sabe de onde eles tiraram isso daqui? Eles tiraram de um pagão. Porque o Talmud foi escrito 300 anos depois de Cristo e começou a ser escrito, né? 300 anos depois de Cristo e 250 anos mais ou menos depois dos Evangelhos. Então eles inventaram uma história, tá? Inventaram uma história que não tem fonte documental nenhuma a não ser as fábulas de um pagão chamado Celso. Sabe quem foi esse Celso? Ele era um filósofo grego que combatia o cristianismo no século II. E grande Orígenes, né, um pensador cristão na época, foi lá e deu um pontapé na bunda, né, dos argumentos de Celso. Não existe mais essa obra de Celso, mas existe a obra de Orígenes. E assim nós sabemos o que aconteceu, tá? Então esse pagão, ele criou essa história. Ele criou essa história que... Na verdade, esse pagão, Celso, ele combatia o cristianismo, ele detestava o cristianismo, então ele começou a inventar um monte de histórias para tentar combater o cristianismo. Ele inventou essa história de que Maria era uma prostituta, teve um caso com Pantera, e com um soldado chamado Pantera, o carpinteiro, que seria José, deu no pé, né, e ficou lá o filho bastardo chamado Jesus, tá bom? Aí o que acontece? Prestem atenção que Orígenes, ele vai refutar
né, Celso. Presta atenção na sabedoria de Orígenes, gente. O que é aquele ponto que ele vai pegar ali, sabe? Aquela vírgula errada. Aquela vírgula errada, o católico tem que fazer isso, gente, tá? Orígenes, ele vai falar assim, gente, no seu livro, ele diz assim, ó, voltemos às palavras atribuídas aos judeus, ou seja, na época de Orígenes, essas palavras foram atribuídas aos judeus, mas não essas palavras não faziam parte da comunidade judaica, entende? Celso pegou e atribuiu aos judeus, não existia fonte documental nenhuma dentro do judaísmo a respeito disso. Então ele já fala, essas palavras foram atribuídas aos judeus. E quais são essas palavras? A mãe de Jesus Cristo foi expulsa pelo carpinteiro, que tinha pedido em casamento, por ser culpada de adultério e ter engravidado de um soldado chamado Pantera, soldado romano. E vejamos se os outros autores desta fábula de adultério da Virgem com Pantera e repudiada pelo carpinteiro não a forjaram cegamente para poderem negar a conceição milagrosa pelo Espírito Santo, ou seja, toda essa fábula foi criada para negar a Imaculada Conceição, tá? Aí Orígenes, ele vai pegar sabe, aquela escorregada de Celso, ele vai pegar para mostrar que Celso apenas estava criando essa fábula aí. Ele vai dizer assim, ó, na mesma obra, ele vai dizer: este me parece um momento próprio de contrapor as palavras fictícias dos judeus à profecia de Isaías, tá? Então, assim, prestem atenção. Ao mesmo tempo que Orígenes estava refutando Celso, o pagão, e aquela história fictícia, ele pegou ele viu uma oportunidade de refutar também a comunidade judaica. E aí ele vai falar assim, me parece um momento propício. Além de refutar Celso, eu vou refutar, com o mesmo argumento, eu vou refutar os judeus. E ele diz assim, ó, né, a história dos judeus conta isso aqui, que Emanuel nasceria de uma virgem. Celso não citou essa profecia. Ele vai dizer, Celso não citou por quê? Ele vai dizer assim, ou porque a ignorasse, né, por algum motivo, ele que alardeia saber tudo, ou porque não leu. Né? É lógico que ele não citou a profecia do nascimento de Emanuel, né, porque aquilo iria derrubar a tese dele. E aí ele vai falar assim, não, eu vou usar isso aqui contra Celso e contra os judeus, né? Aí ele vai dizer assim, olha, esta é a passagem, tá? O Senhor tornou a falar a Acaz, dizendo-lhe, pede um sinal ao Senhor, o teu Deus, ou nas profundezas do Sheol, ou nas alturas. Acaz, porém, respondeu, não pedirei nada. Isso aqui é importante, gente. Acaz não pediu nada. Não temerei ao Senhor. Então disse ele, ouve, voz da casa de Davi. Isso é importante, porque, né, a revelação não foi dada a Acaz, sim a casa de Davi. Porque foi um argumento judaico isso daqui. Depois eu explico melhor. Aí ele diz assim, né, a profecia diz, né, parece-vos pouco, né, fadigar os homens e quereis fadigar também o meu Deus? Pois sabeis que o mesmo Senhor, né, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Isso aqui é importante também, o sinal e casa de Davi, tá, gente? Eis que a Virgem concebeu e dará à luz, né, a um filho e porá o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Agora prestem atenção na refutação de Orígenes, a sabedoria de Orígenes, tá? Ele vai dizer assim, ó, e se o judeu pretende debater a respeito da expressão e julga que a leitura não é eis que a virgem, mas eis que a jovem mulher, né, dará a luz ao menino, eu lhe responderei, o termo alma, eu acho que é assim que se fala, alma, que os 70, ou seja, a Septuaginta, né, os 70 traduziram por a virgem e outros por a jovem mulher, está escrito, disse a Acaz, pede um sinal ao Senhor, o teu Deus, ou nas profundezas do Sheol, ou nas alturas. Em seguida lhe é dado o sinal, eis que a virgem concebeu e dará à luz a um filho, e pôr-lhe-á o nome Emanuel. Aí vem a refutação. Presta atenção, gente, a refutação de Orígenes, a sabedoria pura. Mas que sinal haveria se era uma jovem mulher e não uma virgem a dar à luz?
uma simples pergunta, gente, uma simples pergunta de Orígenes acabou com Celso e acabou com a comunidade judaica. Isso antes do Talmud, tá, gente? Isso antes do Talmud. Orígenes, ele diz assim, eu vou explicar aqui melhor, né? Celso foi lá e criou essa história de que não existiu a Imaculada Conceição, porque, né, na verdade, Maria era uma prostituta, teve o caso com esse Pantera, soldado romano, e Jesus Cristo foi fruto disso daí, tá bom? Aí ele diz assim, mas vem cá, Celso, por que você não usou a profecia em que Isaías diz que a Virgem daria à luz a um menino que se chamaria Emanuel? Por que você não usou essa profecia dos judeus? Está lá no Antigo Testamento, na comunidade judaica, você não usou isso daí, você diz saber tudo. Hein? Ele não usou porque iria tirar a profecia, né, uma profecia que não vem exatamente do cristianismo, ali vem da comunidade judaica. Então, ele não usou a profecia. Ele falou assim, então assim, se você não usou é porque você sabe que você está errado. E eu vou refutar aqui a comunidade judaica, também eu vou refutar a comunidade judaica. Por quê? Segundo os judeus, essa profecia não diz respeito a Jesus Cristo, porque o sinal foi dado a Acás, então teria que, né, se cumprir na época de Acás. E também, né, segundo os judeus, ali não fala de uma virgem, sim de uma jovem. Aí Orígenes vai explicar, né, falando assim, tá tudo errado na comunidade judaica. Primeiro que isso não se cumpriu na época de Acás, e o sinal não foi dado a Acás, foi dado à casa de Davi, porque Acás não pediu o sinal. Deus perguntou a Acás, quer um sinal? Ele disse, não vou tentar o Senhor. Então ele fala assim, não, mesmo assim eu vou mandar um sinal, mas é para a casa de Davi. Então não era para o tempo de Acás, e sim para a casa de Davi, a profecia poderia se cumprir a qualquer momento, tá? Então não foi para Acás a profecia. E aí Orígenes também vai falar assim, e um dos argumentos é de que a profecia fala de uma jovem apenas. Aí ele vai usar alguns versículos ali do Antigo Testamento mostrando a diferença de jovem para virgem. Quem não leu esse livro, leia, é muito importante, tá? Ele vai falar assim, tá, mas vamos entender uma coisa. Se é um sinal requer um milagre, certo? Que milagre existe numa jovem ter um filho? Isso acontece todos os dias, uma jovem tendo um filho. Que milagre, que sinal é esse de uma coisa que acontece todos os dias? É lógico que era algo que iria acontecer uma vez só, algo, né, que vem de um milagre. Por isso que ali é a virgem dará luz ao menino e não a jovem dará luz ao menino. Porque isso acontece todos os dias, gente. Tá? Olha a sabedoria de Orígenes, refutando de uma só vez Celso, o pagão, e a comunidade judaica. E sabe o que é pior? Tudo isso, todo esse vídeo que eu estou fazendo, é porque os judeus, no Talmud, eles se utilizaram de um argumento pagão. Essa história, deixa eu até mudar a cena, voltar para a cena anterior aqui. Gente, essa história de que Maria era uma prostituta e teve caso com um soldado romano chamado Pantera, foi uma história criada dentro do paganismo e não dentro da comunidade judaica. É uma fábula pagã. E eles colocaram isso no Talmud. E olha como Deus faz tudo corretamente. Orígenes foi lá e deu um pontapé na bunda de Celso, tá? A obra de Celso nem existe mais. O Império Romano proibiu essa obra, por sinal, porque era uma obra mentirosa, tá? Mas graças a Deus Orígenes ele fez um livro, né? Ele escreveu um livro refutando Celso. Hoje nós sabemos do pensamento de Celso por causa de Orígenes, tá? Senão a gente nunca iria saber de onde veio essa história no Talmud. E veio de Celso, de um pagão. Só que em 1859, arqueólogos descobriram um monumento, né, a imagem desse Pantera, que era um soldado romano. E ele existiu, gente! Então Celso inventou uma história fictícia, uma fábula com um personagem que realmente existiu. E ele realmente foi casado com Maria, que na verdade está lá na descrição, que é Miriam, né? Miriam e Maria é a mesma coisa, tá? E ele foi casado com Maria. E teve um filho com essa Maria, tá? Só que ele viveu 150 anos antes de Cristo. Só isso.
Não fazia parte do contexto na época. Ele pegou uma história de um soldado que viveu 150 anos de Cristo, e como o sistema de informação na época não era igual ao sistema que tem hoje, então ninguém ia entender o que ele estava falando. Ele criou essa história porque ele sabia da história de um soldado romano chamado Pantera, que se envolveu com uma jovem de origem hebraica, né? Não sei se era da comunidade judá também, mas enfim, se envolveu, né? E teve um filho. Ele pegou essa história e trouxe para o tempo de Jesus Cristo, porque tudo começou a casar ali, né? Uma mulher teve um caso, né? Cometeu um adultério com um soldado romano, aí Maria vem e diz que teve um filho do Espírito Santo, né? Ela também era casada com um carpinteiro, teve um filho, se eu não estou enganado, também deu o nome de Yeshua. Pegou essa história e trouxe para a época de Cristo, falou assim, ó, tá aqui, ó. Acabei com a história de vocês aí. O cristianismo não existe, é fruto de uma mentira, tá? Só que, como eu falei, né? Esse cabra realmente existiu, mas viveu 150 anos antes de Cristo, não tinha nada a ver com Virgem Maria. E o Talmud, né? Olha o Talmud, você protestante aí, que, né, se diz judaizante, você é uma vergonha, cara. Você é uma vergonha. Se você for católico, você tem que ser excomungado. Você é católico e é judaizante, você tem que ser excomungado. Porque é isso que eles pregam, tá? E é isso que está no Talmud. Uma história pagã, ainda criada em cima de uma mentira, tá? Que, por sinal, essa história, né, foi refutada lá no século III, entre o século III e o século IV. Entre o século II e o século III, Orígenes, esqueci agora. Né, mas foi refutada lá entre o século II, entre o terceiro e quarto século. Foi refutada essa história, gente. Sabe? Loucura. Mesmo depois que Orígenes refutou a história, os judeus foram e colocaram essa história no Talmud. Tá? Só que você viu o rabino ali falando de onde saiu essa história? Ele não falou, né? Que é uma história pagã, uma fábula pagã. Né? Ele não falou isso daí. Gente, o que eu estou fazendo aqui? Criando ódio contra a comunidade judaica? Não! Eu peço respeito, sim, à comunidade judaica. Tanto que eu peço respeito à comunidade judaica, aos budistas, né? Peço respeito também, né, a outras religiões. Tem que respeitar. Agora não pode fazer o que esses protestantes fazem, achando que o cristianismo e o judaísmo, né, é a mesma coisa. Né, que o cristianismo é uma ligação, né, do judaísmo. Tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. Ou você é cristão ou você é judeu. Tá? Ou você é adepto da religião judaica ou é adepto da religião cristã. Não existe uma coisa, né? Não existe isso. Tal de, né? Inventaram um tal de judaísmo messiânico, gente. Tenha santa paciência, tá? E o Cris Macabeus não está criando ódio aqui, eu estou expondo a verdade, o pensamento da comunidade judaica. Eu não estou criando ódio, não estou falando que tem que ter holocausto, que tem que perseguir os judeus, que tem que matar os judeus, não estou falando nada disso. Tem que combater a religião, a visão, e é lógico que da comunidade judaica a única coisa que eu espero é a conversão. Se converter ao catolicismo um dia. Só isso, para que eles possam voltar ao reino, porque o reino foi tirado dos judeus, tá? Hoje não fazem parte mais do reino, tá bom? Mas essa história do Talmud aqui é bem engraçada, né? Pegaram uma história mentirosa de um pagão para colocar no Talmud e assim, né, tentando perseguir Jesus Cristo, tá bom? Paz e bem a todos, até a próxima, amém.